Fala, sétimo ano, tudo bom? Todo mundo bem? Estou chegando aí para mais uma aula para vocês sobre a industrialização brasileira, indústrias, fábricas. A página do livro é 248, tá? Unidade 4, capítulo 2. Quase no finalzinho aí do livro 2. Senhores, o que é uma indústria? Indústria é um lugar, uma parte da paisagem que tem uma função, que é fabricação de algum objeto, de algum elemento, de algum produto, ou parte de um produto. Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui do meu telefone, estou gravando no telefone para postar essa aula para vocês. Meu telefone tem câmera, tem bateria, tem tela, tem botãozinho do lado, tem a portinha para carregar. Tem tanta coisa envolvida nesse produto, nesse telefone, que se eu pensar na dificuldade que existe para produzir um desse, eu não vou conseguir fazer. Eu posso pegar o vidro, posso pegar o plástico, os elementos que existem dentro do meu telefone e falar, produz aí. Como é que faz? Como é que constrói? Como é que é o sistema? Então, não é tão fácil a gente pegar a matéria-prima desses produtos e fabricar igual a indústria faz. Então, por exemplo, uma indústria que é uma das mais antigas é a indústria de bens de consumo não duráveis, que engloba um monte de tipo de fábrica, por exemplo, fábrica de biscoitos. A Nestlé, por exemplo, é uma marca, uma empresa muito antiga que começou fabricando produtos de bens não duráveis, ou seja, produtos que não são feitos para durar tanto. O que é um produto de bem não durável, então? Exemplo aí é a farinha, o leite, biscoito, manteiga, produtos que a gente usa e com o uso ele acaba. Uma roupa, por exemplo. Eu posso usar várias vezes, lavar, mas chega uma hora que essa blusa já era. Ela vai precisar ser reposta, outra tomar o seu lugar. Então, nessa indústria de bens não duráveis, a gente vai encontrar todos esses tipos de produtos que com o uso vão acabar. Já as duráveis são exatamente o contrário. São produtos feitos para ter uma longa duração, como por exemplo, aparelhos eletrônicos, veículos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, tá? Tudo isso que é feito que você vai usar e com o uso não vai acabar. Então, olha só, no Brasil, né, nosso país, nós temos muitas fábricas. Só que a maior parte e o começo do Brasil com fábricas está ligado a um passado não muito antigo. No livro, tanto que fala isso no livro de vocês, bem no comecinho, que a industrialização no Brasil ela foi tardia, ela começou tarde, comparando com outros países, onde a industrialização aconteceu como o surgimento, como a origem, quem começou a inventar a fábrica, porque até então era tudo feito manualmente, a manufatura. A maquinofatura, começar a produzir com máquinas, começou na Inglaterra com a primeira revolução industrial. Isso é durante o século XVIII, final do século XVIII, 1700 e final dele, onde tecidos começaram a ser fabricados com teares mecânicos a vapor. O cara não fazia nem a roupa, era só o tecido. Esse é o primeiro tipo de fábrica que a gente tem. Uma coisa que era feita manualmente, que levava horas para você produzir um pedacinho de pano, agora passou a ser feito muito rápido com essa invenção dos teares a vapor. E aí começou essa ideia, essa novidade, vamos começar a fabricar tecidos mais rápidos, que aí a oferta desse tecido mais rápido facilitou a agilidade da produção das roupas e o barateamento do seu custo. Doido. Só que isso começou, repito, final do século XVIII. Quando é que isso começa no Brasil? Final do século XIX. Em 1890, 1880, o Brasil começou a ter uma outra fábrica, pouquinhas, com essa mesma ideia, fabricar tecidos. Então, por isso que a gente começou tarde, a gente começou praticamente 100 anos depois do que a Revolução Industrial na Inglaterra. Só que quando começou a Segunda Revolução Industrial, que é
Ao invés de tecido, a gente passou a produzir coisas com metais, como automóveis, utensílios domésticos feitos de metal derretido, mas produzidos de maneira industrial. Por exemplo, a empresa chamada Ford, Estados Unidos, inventou esse sistema de produção chamado Fordismo pela empresa Ford. O seu criador, Henry Ford, organizou a fábrica. Ele começou a produzir de maneira linear, cada funcionário responsável por uma etapa da produção. E no final dessa etapa, o veículo saía pronto. E aí as pessoas apenas montavam os carros. E eu ficava responsável, por exemplo, como botar a porta do lado do motorista. Então eu ficava com um monte de porta do meu lado, eu só ia botando lá, parafusava, passava o carro. Pegava outra porta, botava lá, parafusava, passava o carro. Fazia só isso, tá? Isso foi uma invenção que agilizou muito o processo de produção, o Fordismo. Só que você pensa, final do século XIX, Estados Unidos está fazendo isso e o Brasil, não. A gente está começando a primeira revolução industrial, começando a ter fábricas dos bens não duráveis, fábrica de comida, fábrica de farinhas, para vender um produto muito barato, um produto simples. Quando que a gente vai passar a ter essa indústria? Aí olha só, por exemplo, que até 1930, no Brasil a gente só tinha basicamente esse tipo de indústrias de bens não duráveis. E aí acontece uma coisa muito doida no mundo. Em 1929, os Estados Unidos têm um problema financeiro chamado de a quebra da Bolsa de Valores. O que aconteceu nesse período? A Ford, essa mesma que inventou esse sistema de produção, ela não parou de produzir, agilizou muito a sua produção. E aí, imagina você produzindo carro. Você vendeu o carro para todo mundo. E você continua produzindo o mesmo carro? A galera já comprou. Ninguém vai comprar 2 carros só para ter 2 carros. Eu queria uma novidade, eu queria um carro mais legal, mais bonito, mais moderno. Não. E aí, em 1929, por terem produzido tantos carros, e outras empresas também, mas principalmente a Ford, começou a ter um problema de não vender, os estoques estavam muito elevados. E o que o Brasil fazia nessa época? A gente vendia café, a gente vendia cana-de-açúcar, cacau, látex, produtos primários, produtos baratos. E vendíamos para os Estados Unidos, por exemplo. Só que com esse problema dos Estados Unidos, eles reduziram drasticamente o consumo do nosso café. E aí, em um ano, de 29 para 30, a gente teve 60% a menos da venda do café. E aí, tem uma pessoa muito importante nesse momento, chama-se Getúlio Vargas. Ele percebeu que o Brasil, mantendo esse sistema de produção primária, usando produtos rurais, poderia enfrentar outros problemas, como que a Bolsa de Valores de 29 provocou, como outras pessoas dependiam do nosso produto. Se essa outra pessoa, se esse outro país parar de comprar, nós também vamos ter problemas. E aí ele percebeu que devíamos investir em outras atividades. E a ideia dele é investir nas indústrias. Só que tem um detalhe. Ao invés da gente começar a fabricar carros, a gente vai fabricar outra coisa. A gente começou com uma coisa chamada indústrias de bens pesados. O que é isso? Getúlio Vargas desenvolveu as estatais de matéria-prima. Por exemplo, a Vale do Rio Doce, que fabrica metal, ferro, aço, Volta Redonda, como que é o nome? Cidade do Aço. Essa cidade produzia muito minério de ferro e aço. Não fazia carro, fazia o aço. Para vender esse aço para uma fábrica que vai usar o aço em algum produto. Olha que doido. Ao invés de ele fazer o produto, ele oferecia a matéria-prima desse produto. Deu certo, mas não tanto quanto ele esperava. E a gente só vai começar a melhorar essa industrialização com outro presidente, Juscelino Kubitschek, na década de 50. E aí ele começou a modernizar os nossos parques industriais e trazer de fora outras indústrias. Daí eu venho pergunta para vocês. Me fala uma marca de carro brasileiro.
Qual é a marca? Ah, o Gol, Volkswagen. Não, isso é alemão. Volkswagen é da Alemanha. Mas tem fábrica no Brasil. Por isso, Juscelino Kubitschek atraiu fábricas de fora para fabricarem aqui no Brasil tecnologias que nós não inventávamos. Nós não tínhamos essa invenção. Havíamos uma ou outra fábrica como uma que foi até famosa, chamada Gurgel, mas que não conseguiu competir com essas grandes empresas aqui no nosso país. E aí, se você pegar o livro aqui, ó, terceiro parágrafo, a participação da atividade industrial no Produto Interno Bruto, PIB, e no Produto Nacional Bruto, PNB, é um dos fatores de análise para a classificação do país em desenvolvido e subdesenvolvido, industrializado ou não industrializado. Ou seja, pensa comigo, se um país concentra a sua produção em arroz, só produz arroz, e o país vizinho produz panela de fazer arroz. A panela de fazer arroz, tu vê no mercado aí a 100, 150 reais. É um valor legal. Arroz é baratinho, arroz é o grão. Vou comprar aí o quilo por 2, 3 reais, 5 reais, dependendo da marca. É muito mais barato. E aí você vai perceber que se eu tenho um produto barato, para eu ganhar muito dinheiro, eu tenho que vender muito, muito. Toneladas e toneladas para ter o mesmo valor do que uma quantidade de produtos que tem um alto valor agregado. Como, por exemplo, a panela de arroz, que tem uma tecnologia que eu preciso de uma fábrica para fazer essa máquina e vender ela a um valor mais elevado. E aí você pode pensar que um país que vai investir mais nesse tipo de indústria, robótica, comunicação, automobilismo, enfim, vai conseguir produzir produtos mais caros, que vai aumentar o valor dessa participação no PIB pela indústria. No Brasil, por exemplo, nossa indústria não é tão grande quanto o nosso espaço rural. Nosso espaço rural é o maior produtor do nosso PIB. A gente depende muito mais do espaço rural. Por isso que a gente tem que vender milhões e milhões e milhões de toneladas para conseguir ganhar bastante dinheiro. Então o Brasil atualmente ainda é a 8ª maior economia do mundo. A gente não é um país pobre. A gente está em desenvolvimento, porque imagina, vendendo soja, vendendo trigo, vendendo carne, nós já somos o 8º país do mundo. Imagina se a gente exportasse tecnologia, robozinho, carro, seríamos muito mais ricos, porque esses produtos têm um valor mais alto. Se ligou? Vai embaixo da imagem, segundo parágrafo. Antes da chegada da família real no Brasil, a atividade industrial era proibida, pois um alvará de 1785 proibia a fabricação de produtos em nosso território. Essa atividade surgiu após a permissão dada por Dom João em 1808, sendo que os primeiros bens fabricados eram básicos, como produtos têxteis, moinhos de trigo e fabricação de móveis. Tudo tinha que ser trazido de fora. Aqui só podia produzir, pacto colonial, produtos relacionados à produção rural, como cana-de-açúcar, como milho, trigo, farinhas, tá? Complicado. Seguinte, final, último parágrafo dessa página. No início do século XIX, a produção industrial brasileira era bastante artesanal e supria as necessidades da população em relação ao vestuário, calçados basicamente, pois a maioria das unidades produtoras utilizavam mão de obra de escravizados. Pesado? Então, assim, era uma indústria ainda muito, muito, muito insignificante para ser chamado de país industrializado. Então, se ele está falando que era para ter têxteis, ter tecido, ter calçados, uma industrialização, uma produção muito pequenininha, tá? Virou, se embaixo da imagem, tu vê que nessa imagem aí, ó, interior de uma fábrica brasileira de 1880. Isso é fábrica têxtil, tá? Tem um monte de máquina aqui, mas essas máquinas aqui são máquinas de produção de tecido, tá? Só têxtil. Embaixo, a principal fonte de energia para gerar essa produção era o carvão mineral. Vapor, máquinas a vapor. Tu queima o carvão para ferver água para gerar vapor, para esse vapor fazer uma pressão para mover a máquina. Engenharia.
Cadê? Como o carvão mineral brasileiro não era de boa qualidade, não havia a quantidade necessária para o consumo industrial, essa situação contribuiu para que as importações do carvão aumentassem e dos produtos industrializados. Assim, o Brasil importava mais do que exportava, então a gente recebia mais os produtos industrializados e o carvão de fora do que para dentro, o que aumentava muito o valor dos produtos, tá? Isso está comprando de fora, tem que trazer de barco. Dias e dias no navio atravessando o Oceano Atlântico para chegar aqui, tá? Bem caro. Final dessa página. No início do século XX, ocorreu um aumento significativo do cultivo de café, principalmente em São Paulo e Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Esse aumento contribuiu para o aumento da malha ferroviária, pois a produção era transportada por trens até o Porto de Santos, por onde era exportada. E aí, olha só, os fazendeiros, tanto de Minas Gerais e São Paulo, ganhavam bastante dinheiro com essa produção, que era exportada por Santos e pelo Rio de Janeiro também, pelo nosso porto. Eles, com bastante dinheiro, vendo que outros lugares do mundo estavam produzindo através das indústrias, perceberam que eles também poderiam fazer isso aqui no Brasil. E muitos empresários das fazendas, os grandes latifundiários, gastaram parte das suas fortunas para investir nessa industrialização no Brasil. Então, a indústria de bens não duráveis que começou no Brasil, começou com o dinheiro desses investidores. Diferente depois de 1930, quando Getúlio Vargas, governo, começou a utilizar o seu poder, a sua influência, para investir na indústria, o que nós chamamos, na geografia e na história, de keynesianismo. Ele usa a Key-chave para controlar as produções. Então Getúlio Vargas controlava o que as fábricas iam produzir, porque assim ele evitaria uma crise, evitaria o que aconteceu nos Estados Unidos em 1929. Não produz tanto não, segura a onda, produz menos, você aí pode produzir mais, você aí vai produzir outra coisa, e assim ele organizava o parque industrial do Brasil. Bem legal, deu certo, por isso que a gente começou a se industrializar a partir do início da década de 30, beleza? Olha só, vira a página, lá em cima. Parte do lucro obtido pelos cafeicultores com a exportação de café era investido nas fazendas para aumentar a sua produção. O cultivo do café contribuiu para o processo de industrialização, pois possibilitou o acúmulo de capital, a disponibilidade de mão de obra e a construção de um mercado consumidor. Isso é bem legal, porque quando a gente percebe que houve a abolição da escravidão, escravo, trabalhador, forçado, propriedade do dono. Esse cara não tem dinheiro. Como é que eu vou fazer uma indústria no Brasil se você não tem pessoas para comprar? E aí, quando começa a abolição, aumenta o número de pessoas para trabalhar ao invés de serem escravizadas, a gente começa a perceber que o Brasil passa a ter uma população chamada de mercado consumidor. É quem pode gastar dinheiro. E é muito importante para um país que queira crescer, que queira produzir bastante, que o seu mercado consumidor tenha poder de compra. Não adianta nada eu produzir se minha população não consegue comprar o que eu produzo. E isso foi bem pensado no Brasil quando a gente fez a abolição da escravidão. A gente fala que a abolição da escravidão foi tão bonitinha, vamos libertar os escravos, mas tinha essa maldade por trás de criar um mercado consumidor. Suspeito, né? Seguinte, para finalizar o tema de hoje, a gente pode pensar, olha lá, no finalzinho desse texto. O primeiro censo industrial do Brasil foi realizado em 1907, tendo como resultado a existência de 3.000 empresas no Brasil. Os estados considerados mais industrializados nesse período eram Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais e Paraná. O segundo censo, 1930, identificou 300.000 empresas. Aumentou muito, de 1907 a 1930, com esse investimento dos fazendeiros, beleza? Então, olha só, o segundo vídeo que eu vou fazer para vocês vai ser sobre industrialização em diferentes períodos, uma evolução aí, primeira, segunda fase da industrialização brasileira, terceira fase e o momento atual, tá bom? Bons estudos, nos encontramos no Tira Dúvidas, valeu?